Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luterana de Interlagos. Hoje quero trazer para vocês mais um esboço da nossa reflexão do último domingo, 24º domingo após Pentecostes, que terá como base a leitura de Mateus 25, 1 a 13, e eu vou fazer essa leitura hoje. Mateus 25, 1 a 13, que diz assim: Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo, 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Seguramente você que é cristão, que tem algum conhecimento bíblico, já deve conhecer essa história. Talvez você não a conheça. Mas o que Jesus quer dizer aqui com esta parábola? Nós podemos perceber que nesta parábola Jesus está se referindo ao tema do preparo, não é mesmo? É o tema do preparo. É o tema da espera, é o tema da vigilância. São alguns dos temas que são trabalhados aqui. E nós observamos que estes temas são muito propícios dos últimos cultos do ano da igreja, do calendário da igreja. Por quê? Porque nestes últimos cultos nós temos contato com textos que falam dos últimos dias, do retorno de Cristo e da necessidade de estarmos preparados, de vigiarmos e de uma realidade que nós nem sempre gostamos, mas de que é real. Nós estamos esperando o retorno de Cristo. Eu digo que nós não gostamos porque nós gostaríamos já de estar lá, não é mesmo? É curioso como que, por vezes, a gente se debruça sobre algum fato que nos ocorre e que nos remete à palavra. Recentemente eu estive em uma cidade da Baixada Santista, e em uma praça bem conhecida da cidade havia um crucifixo. E nesse crucifixo tinha dizeres que eram mais ou menos assim: crucifixo esculpido em novembro de 1977, dedicado a todos os que estão no purgatório. A todos que admirarem essa imagem, peço que orem por aqueles que estão neste momento no purgatório, a fim de que possam sair de lá mais rapidamente e descansarem na morada celeste. Há 2 semanas estávamos celebrando a Reforma. Há 2 semanas estávamos celebrando o resgate do Evangelho que Deus operou por meio de Martinho Lutero. E nós sabemos que o purgatório não é uma doutrina que nós seguimos, pois não é uma doutrina bíblica, mas uma doutrina que está embasada em um livro apócrifo.
Mas o que eu gostaria de trazer com esta ilustração é de que há algo que bate muito bem com o texto do Evangelho de hoje. Porque quando as 5 noivas que não têm juízo pedem óleo para as noivas ajuizadas, elas respondem: vão comprar as de vocês. Nós não podemos dar o nosso óleo para vocês, porque se nós dermos o nosso óleo para vocês, vai faltar para nós. E isso denota a nós que ninguém pode salvar ninguém. Nós não temos essa capacidade. Eu não posso salvar ninguém. Nem mesmo me salvar, porque quem me salva é Cristo. Por isso, orarmos para que alguém saia do purgatório é algo que não faz sentido. Nos angustiarmos porque alguém que nós amamos não crê ou não está na igreja também não é um caminho. Nós podemos indicar, nós podemos falar, nós podemos testemunhar, nós podemos apontar para quem salva, mas nós não podemos salvar. Dito isto, eu gostaria de fazer uma reflexão um pouquinho mais aprofundada em um tema que julgo ser pertinente diante do relato desta parábola de Jesus. É claro que é uma parábola que está falando da necessidade de estarmos preparados, mas tenho para mim que é uma parábola que está falando da igreja, e por isso que Jesus utiliza como ilustração a noiva ou as noivas. Porque quando nós lemos em muitos pontos na Bíblia que a noiva de Cristo é a igreja. E a igreja, quem é a igreja? Somos nós, aqueles que creem. Você já parou para pensar na definição do que é a igreja? Lá no Credo Apostólico temos uma definição bem interessante. Fala que é a comunhão dos santos, ou seja, a totalidade daqueles que creem em Cristo. Você já parou para pensar que o apóstolo Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo? Então nós não podemos confundir igreja com placa, não podemos confundir igreja com denominação, não podemos confundir igreja com prédio. O prédio é a união daqueles que creem em Cristo. Ainda assim, a igreja ela vai estar presente quando houver essa comunhão, seja num prédio, seja na rua, seja em qualquer lugar. E a igreja ela basicamente vai ter 3 funcionalidades que são apontadas neste texto, de uma forma expressa ou de uma forma implícita. A primeira delas é o preparo. A igreja é um espaço, é um âmbito, é um momento, quando nós temos a união com os outros irmãos e irmãs em Cristo, de nos prepararmos. Mas nos prepararmos para quê? Nos prepararmos para o retorno de Cristo. Como podemos nos preparar? Nós, por nós mesmos, não podemos nos preparar sozinhos. Precisamos do auxílio de Deus. E Ele nos deixa como um grande auxílio a sua palavra, o sacramento. E é por isso que nós achamos importante que estejamos no culto todos os domingos. É por isso que é importante estarmos presentes na igreja, para estarmos preparados. Uma segunda funcionalidade da igreja, que não está de uma forma tão expressa no texto, é de que a igreja é um local de tratamento, de cuidado. Aqueles que fazem parte da igreja não estão bem. Jesus certa vez disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, quando os fariseus o recriminavam por ele estar na companhia de pecadores notórios, comendo com publicanos e meretrizes. Ora, se nós observarmos a realidade das igrejas, olharmos para o lado e nos enxergarmos, veremos que todos nós estamos doentes. Todos nós precisamos de cuidado, de tratamento. Por isso estamos na igreja. Por isso a igreja é tão importante. Nós temos uma doença terminal, mas uma doença que tem cura, que é o pecado. Mas como uma doença terminal que tem cura? Sim, porque nós vamos morrer. Se Jesus não voltar antes, nós vamos morrer por causa do nosso pecado. Mas ela tem cura, porque Jesus nos salvou. E após morrermos, cremos que iremos ressuscitar. E uma terceira funcionalidade é a espera. Quem gosta de esperar? Ninguém gosta, né? Não gostamos de ficar em filas, não gostamos
de trânsito. Ninguém gosta de esperar. Mas no âmbito espiritual, a espera ela é extremamente relevante. Eu vou pontuar aqui um texto que diz exatamente isso. Lá em 1 Pedro 1,6 diz assim: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. E da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. A fé é como se fosse um ouro que necessita ser depurado, que precisa ser purificado. Ela é provada pelo fogo, pelo sofrimento, pela espera. Por isso não pense que é inútil esse tempo. Aproveite este tempo de espera. Reflita, aprofunde-se na fé, na palavra. Apegue-se a Deus. E seguramente você estará muito bem preparado para o retorno de Cristo. Assim como as noivas prudentes, mesmo estando preparados, nós necessitamos de salvação. E nós não podemos salvar ninguém, só Cristo pode. Mas nós podemos apontar para aquele que salva. Por isso, se estivermos preparados, se estivermos cuidando da nossa doença, e se estivermos esperando corretamente o único que pode nos salvar, não somente nós entraremos no banquete, mas nós também seremos utilizados como instrumentos para que outros possam entrar. Por isso, que Deus o abençoe, para que você possa fazer parte da sua missão, para que você esteja preparado e vigilante, para quando Cristo retornar, todos nós podermos entrar na grande festa do casamento. Fique bem. Espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, curta, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.